A rodada 19 da Superliga acabou, tá? No momento que você tá vendo esse vídeo, ela já acabou por completo. Eu tô gravando depois que acabaram os jogos que importam pro Fluminense, que são os jogos do time do G6. E te falar um negócio? Loucura, tá? Loucura. Todos os prognósticos que eu tinha feito, essa rodada deu uma embaralhada, tá? A gente tem que reorganizar nossas ideias, entender de novo a tabela, entender de novo os jogos que vão acontecer aqui pra frente e ter um norte melhor agora. A gente tem um norte mais claro do que a gente precisa torcer nessa reta final de Superliga. E eu vou te explicar tudo com calma, tá? Você aqui vai sair daqui sabendo exatamente pra quem e pra que você tem que torcer nessa reta final de fase classificatória. Então, por favor, você chega se inscrevendo no canal, chega deixando o like, por favor, chega ativando o sininho, tá? Cogite ser membro do canal, cogite deixar um live pix aqui pra ajudar a gente pra na próxima rodada estar em Brasília transmitindo o jogo, tá? E vamos pra análise da rodada 19 da Superliga. Primeiro de tudo, gente, eu vou botar os resultados da rodada na tabela, tá? Na tela pra vocês. Como eu disse, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tiveram os jogos de Brasília, Pinheiros, Maringá e Barueri. Ainda não tiveram. Mas os jogos do G6 já tiveram, então pra gente é o suficiente, tá? O Abel Mondavolli abriu a rodada perdendo pro Flamengo por 3-0. Logo em seguida, o Fluminense recebeu o Mackenzie Nebra, que venceu 3-1. No dia seguinte, na quinta-feira, o César Vôlei Bauru recebeu o Minas, tomou uma traulitada do Minas 3-0. Isso muda bastante a tabela pro Fluminense. E o Osasco recebeu o Praia Clube e venceu por 3-2, o que também muda bastante a tabela pro Fluminense. Vamos ver como é que ficou a classificação depois desses jogos. Olhando só pro G6, Praia Clube líder com 45 pontos, Minas em segundo com 43, Osasco em terceiro com 40, SESI Vôlei Bauru quarto com 39, assim como o SESI Flamengo também tem 39, tá em quinto, e o Fluminense em sexto com 38. Rafael, é mais uma rodada que o Fluminense ganha e não sai da sexta posição, né? Calma, porque olha só. O Fluminense tem 38, o terceiro colocado tem 40. Até pouco tempo a gente viu o G4 com uma certa distância, agora a gente tá vendo a terceira colocação a 2 pontos. Então, apesar da gente não ter saltado de posição, o G4 é logo ali, o G3 é logo ali, tá? Então, tem sido positivo pra gente. Olha aqui o retrospecto. Aqui do Vzinho verde, do D vermelho, das 5 equipes lá de cima. Das 6 equipes lá de cima. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, tem uma derrota só e é o melhor retrospecto das equipes do G6. O Sesc tem 2, o Bauru tem 3 e Osasco, Minas e Praia tem 2. Então o Fluminense é o melhor retrospecto até aqui, no recorte dos últimos 5 jogos. Aí agora a gente tem que pensar o seguinte. Faltam 3 rodadas. A gente tem que olhar para os times e traçar um prognóstico em relação a eles baseado nos jogos que eles ainda têm. Baseado nos jogos que eles ainda têm. Aí, olha só. Eu vou passar o vídeo pra planilha pra gente fazer o nosso simulador, tá? Pra gente fazer o nosso simulador. O G6, só do G6, tá? O G6 tá aqui. E as 3 rodadas que faltam, jogos do G6, estão aqui também. Vamos fazer um exercício muito simples. Vamos tentar simplificar aqui. O meu objetivo aqui é que, como eu falei no começo do vídeo, você saia sabendo pra quem você tem que ligar a TV e torcer ou secar nessas últimas 3 rodadas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é botar o Fluminense fazendo os 9 pontos que faltam, tá? O primeiro passo é esse. O Fluminense tem que gabaritar essa reta final de Superliga. O Fluminense fazendo os 9 pontos, ó, 38. Vai pular de 38 para 47 pontos. Eu vou deixar o Fluminense aqui em sexto por enquanto, só pra gente exercitar, tá? 47 pontos. O Praia é líder com 45. Gente, não tem a menor necessidade de a gente mirar no Praia, tá? O Fluminense só chega a 47. Pro Fluminense passar o Praia, a gente tem que torcer pro Praia só somar 1 ponto nos 9 que faltam. Só chegar a 46. E o Praia Clube é o Praia Clube, né, gente? Não vai acontecer. Quais são os jogos que o Praia Clube tem? Sesc Flamengo em casa, Brusque fora e Minas fora. Primeira coisa que a gente faz é, todo jogo que não é confronto direto, a gente bota que o time do G6 vai fazer 3 pontos.
Ah, eu tô cravando que isso vai acontecer? Não, pode ter zebra. Mas a gente tem que trabalhar aqui com o que é mais possível. Pô, alguém não concorda que não é o mais possível o Praia fazer 3 pontos contra o Brusque? Não, né? Então vamos lá. O Praia, 45 pontos. Vai ter uma pontuação aqui contra o Sesc que a gente ainda vai pensar em que pontuação a gente coloca. 3 pontos contra o Brusque. E também um jogo contra o Minas que a gente ainda vai pensar com calma. 48. Então assim, o Praia já foi. A gente não pega mais o Praia. Beleza? Vamos pro Minas agora. 43 pontos. O Minas também, se fizer 47, fica na nossa frente no critério de desempate. Então o Minas tem que fazer no máximo 46 pra gente passar. Quando você escuta o Minas só pode fazer 3 pontos em 9, você pensa, porra, impossível, né? É o Minas, pô. Como é que não faz 3 pontos em 9? Só que a gente olha a tabela do Minas. Osasco em casa. Sesc Flamengo em casa. E Praia Clube em casa. 3 jogos em casa. Só que Osasco, Praia e Flamengo, né? Então no Minas eu não vou mexer ainda. Os jogos que são confronto direto eu vou mexer só no final. Osasco. Aqui a gente tá falando do primeiro time que a gente tem que secar. A gente tem que torcer para alguns resultados. 40 pontos Osasco. Vamos ver a tabela do Osasco? Minas fora, Mackenzie em casa e Brasília fora. De novo, trabalhando com a lógica de que time do G6, quando pegar time de sétimo para baixo, vai somar os 3 pontos. Então a gente tá falando aqui que o Osasco vai ganhar do Mackenzie, vai ganhar do Brasília. O Osasco que já tem 40 pontos. A gente ainda vai olhar a pontuação contra o Minas. Mas que vai fazer 3 contra o Mackenzie e 3 contra o Brasília. Já tem 46. Então aqui a gente já consegue ter um recorte claro, palpável. Em relação ao Osasco, a gente tem que torcer pra quê? Pro Osasco perder pro Minas. Que é esse jogo que falta. Se o Osasco perder de 3-0 ou 3-1, fica com 46 pontos e a gente passa. Mesmo que o Osasco perca por 3-2, o Osasco vai a 47 pontos, empata com o Fluminense em 47, só que os dois com 47, o Fluminense teria uma vitória a mais. Então, vamos colocar aqui os dois cenários, tá? Vamos calcular um 3-1 pro Minas e depois um 3-2 pro Minas. Mas vamos primeiro no 3-1 pro Minas. 3-1 pro Minas. A gente já coloca o Minas indo a 46. Ou seja... Somei 46, sou burro. Ou seja, o Minas já indo a 46... Já tá no limite pro Fluminense chegar, né? Falta só um ponto. Por isso que eu acho que não é interessante pra gente torcer, secar o Minas. Praia e Minas, aqui na nossa análise, a gente tá vendo que já foram, né? Osasco. Não faz ponto contra o... Porra. Não faz ponto contra o Minas, mas soma 3 pontos contra a Mackenzie e Brasília fica com 46. Estamos falando de Osasco atrás do Fluminense já, né? Então, já vamos jogar o Fluminense aqui pra frente do Osasco. O Minas tá na frente com 46, mas é porque é o que eu falei, esquece Praia e Minas. Praia e Minas já foram. Próximo time que a gente vai olhar, SESI Vôlei Bauru. Tem 39 pontos. O problema do SESI Vôlei Bauru é o seguinte. O SESI Vôlei Bauru pega Mackenzie fora, Brasília fora e Maringá em casa. É uma tabela que aqui na nossa lógica, o Bauru soma os 9 pontos, tá? A gente mantendo a nossa lógica de time do G6 fazendo 3 pontos contra time de sétimo para baixo, o Bauru soma os 9. Mas não são 3 jogos. Não são 3 jogos. Qual o termo que eu queria usar? Eu pensei num termo, esqueci, mas beleza. Não são 3 jogos que são os mais tranquilos possíveis. Não é que o Bauru tá pegando Pinheiros e o Abel da Vôlei. Não. O Bauru vai pegar o Mackenzie, que tá dando a vida pra chegar nos playoffs. O Brasília,
que ou tem que dar a vida pra não cair, ou dar a vida pra chegar nos playoffs. Você, quando estiver vendo esse vídeo, você já sabe quanto foi Brasília e Pinheiros. Se o Brasília perdeu pro Pinheiros, o Brasília tá desesperado pelo rebaixamento. Se o Brasília ganhou do Pinheiros, o Brasília tá sonhando com playoff, tá liberando o G8. Então, o Bauru vai pegar um Mackenzie muito interessado, um Brasília muito interessado, os dois fora de casa, e aí fecha com o Maringá em casa, o Maringá também muito interessado. A lógica nos manda colocar 9 pontos pro Bauru. Mas o Bauru é o seguinte, fazendo os 9 pontos, vai a 48. O Bauru, se ficar com 47 igual o Fluminense, fica na nossa frente, critério de desempate. Então, pra gente ficar na frente do Bauru, o Bauru tem que ter 46. Então, coisas palpáveis. Osasco. O que a gente precisa pra ficar na frente do Osasco? Que o Osasco perca pro Minas. Show? Show. O que a gente precisa pra ficar na frente do Bauru? Que o Bauru só some 7 pontos dos 9 que faltam. Tá? Então essa é a segunda coisa que você tem que botar na cabeça. Vou ligar pra ver um jogo de Superliga. Osasco. O que tem que acontecer com o Osasco? Tem que perder pro Minas. E o resto tanto faz. Bauru. O que tem que acontecer com o Bauru? Dos 9 pontos que faltam, tem que somar só 7. Mas, pra seguir a lógica, eu vou botar o Bauru somando os 9 pontos. Que é o mais provável. Vamos trabalhar com o mais provável. Falta a gente simular ainda o Minas e o Sesc. Eu vou primeiro com o Sesc. Minha opinião, eu acho que o Sesc também já foi. Mas que já foi, o Praia e o Minas já foram pra cima. O Sesc eu acho que já foi pra baixo. O Sesc eu acho que não sai mais do 6º lugar. E vocês vão entender por quê. O Sesc tá com 39. O Sesc, pra passar o Osasco, tem que chegar nos mesmos 47 do Fluminense. Ou seja, somar 8 pontos dos 9 que faltam. E olha a tabela do Flamengo. Praia Clube fora, Minas fora e fecha com o Mackenzie em casa. Vamos botar os 3 pontos contra o Mackenzie já? E aí o Flamengo já pula para 42. A gente tá falando do Flamengo para passar o Osasco, nem o Fluminense. Para passar o Osasco, tem que somar 5 pontos contra os 6 que vai disputar contra a Praia e Minas. Pro Osasco ficar na frente, pro Sesc ficar na frente do Osasco, não é nem do Fluminense, pro Sesc assumir o 5º lugar, a gente tá dizendo que o Sesc precisa ganhar de Praia e Minas e só um deles no tie-break. Se ganhar dos 2 no tie-break já não serve. A missão do Sesc é muito difícil. Muito difícil, tá? Muito difícil. Então, vamos lá. Praia Clube e Sesc Flamengo. E Minas e Sesc Flamengo. Se der uma merda e o Sesc fizer os 6 pontos. Se der uma merda e o Sesc fizer os 6 pontos. Tem uma vantagem. Que aí vai segurar o Minas. Pode ser que a gente passe o Minas. Tem essa vantagem. Calma, vamos lá. Praia Clube Sesc, Minas e Sesc, Minas e Praia é o que falta a gente simular. Vamos botar Minas e Praia, o placar que é bom pra gente, que é o Praia ganhando. 3-0 Praia. Praia vai 51, segura o Minas com 46. E aí o Minas tem um jogo contra o Flamengo. Se o Minas perde esse jogo pro Flamengo, de novo, botando um cenário bom pra gente. O Minas perdeu esse jogo pro Flamengo. Minas segue com 46. Só que o Flamengo agora me meteu 3 pontos aqui. Foi a 45. E aí, Praia e Flamengo. Praia ajuda a gente. 3-0 Praia. Praia 54 pontos. O Minas fica com 46 e o Flamengo fica com 45. Eu desenhei pra vocês o melhor do melhor dos mundos, tá? Isso daqui é o melhor do melhor dos mundos. Vou organizar agora.
Pronto. Tira print disso. Porque isso daqui é o melhor dos mundos. Na verdade, isso daqui não é o melhor dos mundos, tá? Tem um melhor dos mundos ainda. Vamos jogar aqui, ó. O Bauru tem Mackenzie fora, Brusque fora. O Bauru tem Mackenzie fora, Brusque fora. Não, peraí. O Bauru tem Mackenzie fora, Brasília fora e Maringá em casa. Qual que é o jogo mais difícil desses três? Mackenzie, né? Vamos botar o Mackenzie vencendo o Bauru no tie-break? Essa mágica aqui acontece. O Bauru fica com 46. E aí, reorganizando, olha o que a gente tem. Isso aqui pode acontecer, tá, gente? Eu botei algum placar improvável aqui? Não, né? Com placares prováveis, o Fluminense pode ser segundo na Superliga ainda. Ó, Minas ganhar do Osasco é ok, Praia ganhar do Flamengo é ok. Tá, o Mackenzie e Bauru é improvável, tá? Então eu botei um placar improvável. Dos 5, 10, 14 jogos que estão aqui, se 13 placares prováveis acontecerem e um improvável acontecer, o Fluminense tem chance de ser segundo colocado. Então agora sim que eu ia falar. Tira print disso aqui. Porque aí quando você ligar a TV pra ver os próximos jogos de Superliga, você vai pensar, cara, eu tenho que torcer pra quê nesse jogo? Aí você vem no print e vê aqui quanto que tá o placar. Se todos esses placares que eu escrevi aqui acontecerem, o Fluminense termina em segundo. Em segundo. E aí, a simulação anterior, que o Bauru ficava com 48, também é boa, tá? Porque o Fluminense em segundo, a gente pega no playoff ou Mackenzie, ou Maringá, ou Barueri, quem ficar ali em sétimo deles. O Fluminense em terceiro, a gente pega no playoff o Sesc Flamengo. Que vamos combinar, é ótimo o Fluminense pegar o Sesc Flamengo. Foram 4 jogos na temporada, o Fluminense venceu os 4. É um playoff contra um time que a gente passou o carro a temporada inteira, sem viagem, joga só no Rio de Janeiro, tá ligado? Coisa linda, coisa linda. Se ainda assim o Fluminense me inventar de pular pra segundo, melhor ainda, melhor ainda. Vai ter uma viagem, provavelmente pra BH, pra Maringá, pra Barueri, talvez, mas melhor ainda, tá? Melhor ainda. Então é o que eu falei, tira print. Quando você vê os próximos jogos, é pra esses placares que você tem que torcer. É pra esses placares aí. Mais algum comentário sobre essa simulação que eu fiz agora? Sim. Só um adendo. Se o Fluminense ficar em segundo ou terceiro, tem uma diferença também. Não, na verdade não tem não. Na verdade não tem não. O Fluminense ficar em segundo ou terceiro, tem só um adendo. O chaveamento para semifinal, cogitando que o Fluminense vai passar das quartas, é primeiro contra o quarto e segundo contra o terceiro. Então o Fluminense passando em segundo ou terceiro com o Bauru aqui, significa que o confronto contra o Bauru, que a gente tá tanto fugindo, pode acontecer na semifinal. Não seria de todo ruim, porque só o fato do Fluminense estar na semifinal já seria lindo. Mas, se a gente passar pra semifinal, a gente vai dar a vida pra chegar na final, né? E aí, a gente nesse cenário cruzaria na semifinal com o Bauru. Não seria tão legal. Não seria tão legal. Mas uma coisa de cada vez, tá? Uma coisa de cada vez. Isso aqui é um guia pra você saber pra que você tem que torcer nos próximos jogos. É isso. É isso. É isso. Esses são os placares. Esse aqui vai ser o mais perfeito que pode acontecer, é isso. Tá? Então, tá aí pra vocês o gabarito das 3 rodadas que faltam da Superliga. Gostei muito do resultado do vídeo. Como eu falei, quando eu comecei o vídeo eu não achei que ia pra esse caminho, mas foi. Gostei muito. Se inscreve no canal então, tá? Deixa nos comentários se você também gostou do caminho que esse vídeo tomou. Deixa o like, ativa o sininho, tá? Cogite ser membro aqui no YouTube ou lá no Apoia-se, tá? Você sendo membro do canal, além de ajudar a custear toda essa estrutura de lives e as transmissões que são sempre em loco no ginásio, no Rio ou fora, você pode ser membro e aí você assinando o plano de membros, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde é um grupo para se trocar ideia de vôlei e de futebol feminino, né? O que a galera mais fala, que gosta do grupo, é que, pô, às vezes vê um assunto de vôlei e de futebol feminino que quer falar, mas só tem grupo de Fluminense que a galera não vê vôlei e futebol feminino, então não tem pra quem mandar. No grupo do time de guerreiros não, sai uma notícia de futebol feminino, de vôlei, a galera tá lá comentando. Tá tendo jogo, a galera tá lá comentando.
Então é um espaço bem saudável pra você encontrar pessoas que gostam do vôlei e do futebol feminino do Fluminense, tá? Porque é pra isso que o canal Time de Guerreiros serve também. Pra trazer gente nova pra gostar do vôlei e do futebol feminino e pra unir as pessoas que já gostam. Então se você for membro do canal, você tem acesso a esse grupo exclusivo do WhatsApp. Se você não quiser ser membro, mas quiser dar uma ajuda pontual aqui pra gente, tem o nosso Pix passando aqui embaixo, é a chave timedeguerreiras@gmail.com, e tem o Live Pix aqui, esse QR Code gigantesco, que o legal dele é que ele tá sempre atrelado a uma meta. A gente sempre tem meta, né? A primeira meta que a gente fez nesse esquema foi a viagem pra Belo Horizonte, pra transmitir Minas e Fluminense. Não só deu certo, vocês encheram a meta e eu fui pra lá transmitir graças a vocês, como o Fluminense ganhou o jogo, ainda por cima, né? Aí eu cheguei a criar uma meta de uma webcam 4K pra melhorar a qualidade das minhas transmissões no ginásio, pra imagem da quadra do ginásio ficar boa pra vocês. Mas aí eu fui ver a agenda e eu poderia ir pra Brasília transmitir o próximo jogo. Então eu mudei a meta e botei viagem pra transmitir Brasília e Fluminense em Brasília, próxima rodada. Tá aqui o valor R$ 762 reais, foi quanto deu passagem mais hospedagem. Eu botei aqui e já juntamos R$ 146 reais. Se você quiser ajudar pelo Live Pix, essa barrinha vai encher, que aí é legal pros vídeos e pra live a barrinha enchendo. E se você for um dos 3 que mais ajudar, o seu nome vai aparecer aqui, tá? No top 3. Show? É isso então, galera. Esse vídeo tá indo pro ar no domingo de carnaval. Não vou prometer pra vocês o próximo conteúdo, porque simplesmente eu não sei. Eu estou gravando na quinta-feira, 3 dias antes. Então eu não sei ainda como ficou a agenda do canal pra durante o carnaval. Imagino que vai ter conteúdo, tá? Então se inscreve e ativa o sininho, porque eu tenho algumas ideias de deixar conteúdo pronto pra segunda e terça de carnaval, tá? E aí quarta de cinzas eu vou voltar com tudo. Mas não posso prometer pra vocês qual será o conteúdo ainda. Mas tem conteúdo. Se inscreve e ativa o sininho que vai ter. Show? Um beijo, um abraço a todos e valeu!